Pegue a sua Bíblia, abra no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Eu começo lendo no versículo 6. E eu quero que você já esteja buscando o Espírito Santo para te dar uma ministração sobre a santidade de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Dê um glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor. A santidade de Deus desce dos céus, vem à terra, e no alvo dele, a nossa oração é que eu e você estejamos inseridos nesse projeto de Deus. E o que Paulo ensinou: sede santos, possa se levantar contra tudo aquilo que tenta tirar ou atrapalhar a santidade de Deus que Ele quer ver em você. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Santo, Eterno, tão puro de olhos que não pode ver o pecado. O que Ele quer ver é santidade na minha vida e na sua vida, no ser humano que Ele criou, com o propósito de ser a imagem e semelhança dEle. Posso escutar um glória a Deus? Esse é o propósito de Deus. Daí eu preciso buscar no Apocalipse, buscar lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, para o estabelecimento de Deus e providências com relação à santidade. Ele estabelece leis. E estabeleceu a lei para nos deixar claro que nenhum poder pode violar a santidade dele, a não ser o desejo próprio do ser humano que ele deixou, podendo escolher ser santo ou não ser santo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você quer ser santo? A santidade do povo de Deus precisa alcançar o ser humano no seu todo. E de vez em quando eu paro aqui e falo sobre os 5 sentidos. Hoje a santidade de Deus precisa falar muito forte sobre os 5 sentidos, que é todo o ser humano, podendo o ser humano cantar como as crianças cantam: todo ser, todo o meu corpo, com todo o corpo, com todo o corpo, louvando a Deus. Nada pode atrapalhar. Nada pode atrapalhar. Paulo e Silas estavam presos no cárcere de Filipos.
estavam presos. Mas aquele corpo que estava preso, machucado, tinha algo tão poderoso dentro daquela prisão, que em vez de expressar lamentações, murmurações, eles louvavam. E a santidade de Deus que estava ali fez com que os poderes da prisão fossem rebentados. E todos, sabedores, que estavam livres da prisão. O poder de santidade veio dos céus para nos dar condições na terra de viver em harmonia com Deus e não separados dele. Deus fez com o seu povo uma aliança, um compromisso. E se eu chego lá no Antigo Testamento e eu posso ler Apocalipse 4, esta aliança, esse compromisso que Deus fez com o ser humano, foi antes de chegar na terra o Salvador, o Remidor, o Redentor. Ele já tomou providências antes. Deus fez com o seu povo uma aliança. Mostra assim para o seu irmão que está do seu lado. Ele mostrou uma aliança, fez uma aliança. Ele fez uma aliança, primeiro, da salvação. Diga comigo, aliança da salvação. Quando eu prego, quando eu vivo, quando eu falo, quando eu busco salvação, eu não falo de outra coisa senão de algo que Ele, o Senhor, já fez e carimbou como salvação chegando na terra. Além da salvação, na aliança, Ele coloca o compromisso dele, Deus, o Todo-Poderoso, de filiação. Agora que o pecado desfiliou, Ele agora já tomou lá no Antigo Testamento a providência e a aliança da filiação do ser humano com Deus. Hoje, portanto, eu e você podemos sair da situação de criatura e nos tornar filhos de Deus, porque antes da fundação, Ele já tomou esse propósito. Eu preciso, em segundo lugar, eu estou vendo 5, que é o homem total, e a providência total de Deus para nos cobrir totalmente. Nesta aliança, Ele cuidou da regeneração do que estava degenerado, porque a morte entrou. Se a morte entrou, começa a degenerar os 5 sentidos. Então Ele cuidou da regeneração. Coloca como documento, como preço, como pago, regenerar a minha vida. É por isso que neste âmbito o Espírito Santo vem e diz assim, escreve, Ele é que faz forte ao cansado. Escutou, Isaías? Escutei. Então escreve isso. Ele é o que faz forte ao cansado e restaura a força ao que não tem nenhum vigor. Olha para quem está do seu lado, vê se está com cara de quem está cansado, está doente, está fraco, está precisando de ativar o seu dia a dia. Ele regenera o que está degenerado. Cochicha para quem está do seu lado, fala assim, você se lembra de Sara e Abraão? Então não interessa se eu, se você, se nós estamos olhando no espelho e vendo algo degenerado, alguém falar, porque é Ele que já cuidou da regeneração.
Em quarto lugar, ele já cuidou da capacitação. Digam comigo assim, da capacitação do ser humano que estava preso. Não escutei. Preso nos seus delitos e pecados, incapacitado de reagir, incapacitado de qualquer atitude que agradasse a Deus. Na aliança dele, ele incluiu a minha e a sua capacitação. Ele não quer você um pobre coitado, uma pobre coitadinha. Ele quer capaz. Ele quer na terra gente capaz de agir no nome dele e destruir todo o poder do mal, porque isso ele traz para os 5 sentidos. Vou repetir isso até o final do sermão. Todo o nosso ser. E se é isso, ele tem que ter 5 áreas de legalidade, de ação, de compromisso na aliança dele. Portanto, o quinto é da vida eterna, porque pelo pecado a morte entrou. Então respira fundo e diga assim: na aliança dele, no compromisso dele, não podia ficar de fora a vida eterna. Para que eu pudesse dizer: onde está a morte, o seu poder? Olha para quem está do seu lado, para que você pudesse dizer: onde está a morte, o seu poder? O poder de vida eterna, portanto, trouxe Deus nesta aliança, nesse compromisso dele, antes, vou repetir, antes da chegada do Messias, que é Jesus. Mas ele olha e diz: eu preciso deixar isso escrito, eu preciso deixar esta lei escrita. E eu tenho, e você também tem. Diga comigo assim: o Antigo Testamento. Eu não escutei. Que me fala de Apocalipse a Gênesis. A palavra dele, a lei dele precisa chegar para mim. E no Antigo Testamento, eu preciso entender e conhecer que toda a área do entendimento, dos escritos, das informações de Deus, agora são mobilizados por ele para chegar a mim. E eu digo assim: ele deixa os livros da lei. É lei dele, não adianta o homem querer invalidar, é lei dele. Ele deixa os 5 sentidos cobertos na lei dele, protegida por ele, garantido por ele, desde a salvação até a vida eterna. Tudo agora eu preciso encontrar centralizado na lei do Senhor. Diga assim com quem está do seu lado: santos, determinados pela Torá. E aí eu começo a ver de Gênesis a Deuteronômio, primeira área dos meus 5 sentidos, 3.000 anos, de Gênesis até Deuteronômio. A proteção, a santidade de Deus escrita, determinada como lei que ele determinou. Então eu não estou crente, eu não sou crente, eu não fico vivendo aqui na ilusão, na pretensão de alguma coisa. Aí eu tenho algo seguro, que é a história que Deus registra e deixa como lei para mim. E pega desde Adão até a entrada do povo dele na terra prometida. Diga comigo assim: desde Adão até a entrada na terra prometida.
Se você parar um pouquinho e ver nessa trajetória, a santidade dele precisava ser ensinada, mostrada, passada de pai para filho, e quem desrespeitasse essa lei morria. Não era digno de receber. Aí, se eu preciso de informações além disso aí ele deixa. Não, precisa ter os livros poéticos. Você sabe, não precisa demorar aqui, que são 5. Nessa sequência de distribuição dos livros. Portanto, segundo os livros que aparecem aí, são os históricos que vai de Josué a Esther. É a história desta santidade, deste relacionamento do homem caído, precisando retornar à comunhão com Ele. E foram 1100 anos nisso aí, mas a lei de Deus estabelecida e a história desses livros registrando toda esta possibilidade, toda essa providência de Deus para mim. Eu citei os livros poéticos, vem em terceira linha para cobrir os meus 5 sentidos. Diga para quem está do seu lado, os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares. São princípios eternos, diga assim, princípios eternos, que ajudam a obter o sucesso na vida. Alguém quer ter sucesso? Quer vencer na vida? No meio do caos do pecado, ele já deixou como lei, como determinação da sua palavra, esses livros que são os poéticos. Em quarta instância, quarto nível, para atingir e cobrir o meu corpo, todos os meus 5 sentidos, ele deixa os profetas maiores, Isaías a Daniel. Os profetas maiores, Isaías a Daniel. Não preciso gastar aqui, não é aula de história, para dizer por que maior, o que acontecia, o valor dele, a importância deles, mas ele deixou tudo isso, como os profetas menores, que é a quarta linha, ou quinta linha, de cobertura do Senhor, que vai de Oséias a Malaquias. Tudo isso para atuar na minha vida e na sua vida, para gerar a atuação de Deus nos momentos de luta, de crise, de crítica, de dificuldades. Está doendo meu pé? É minha cabeça? São as finanças? É a praga? É a escassez de alimento? O que é? O momento é crítico. Ele deixa, portanto, esses profetas, chamando todo o povo, e você vai notar, ao arrependimento. Diga comigo assim, chamando o povo ao arrependimento e à reconciliação, porque o que ele queria era reconciliar o povo com ele. Por que estava esse momento crítico, essa dificuldade? Porque se afastaram de Deus, abandonaram o Senhor, preferiram outros deuses, e os profetas tinham essa missão de asseverar os ensinos, determinando que Deus mantinha a sua lei. Você escuta sempre que Deus é fiel. Quem era infiel era o homem que precisava se arrepender, se reconciliar com Deus, para continuar tendo a cobertura de que o inferno não tinha poder, os demônios não tinham poder de tocar, de atrapalhar o ser humano. E você vai encontrar em tudo isso, apenas com permissão de Deus, quando isso poderia acontecer, com permissão de Deus, para uma edificação e lição para muita gente, como você vai ver na vida de Jó. Aí você fala, não, mas terminou.
O Antigo Testamento, os profetas menores, Malaquias, aí vem 400 anos, até o período do Novo Testamento. Não, mas precisava chegar o Novo Testamento também, porque se no passado já havia esta aliança agora precisa ser conhecida. Se lá foi antes de Jesus, agora precisa ser conhecida em Jesus. E aí os 5 sentidos vêm trazer para a minha vida que ainda precisa prevalecer a santidade aqui na terra. E a santidade de Deus, determinada por Deus ser de santo, como eu sou santo, precisava continuar na terra. Onde outros santos, outros deuses, para tanta gente tinha prioridades. Ele quer que eu e que você sejamos santos. E aí Mateus aparece na escala novamente 5 áreas e vem os 4 evangelhos. Primeiro Mateus vem trazer para mim, de Mateus a João, a linha de evangelhos que eu precisava estar seguro. Olha só quantas informações de Deus, quanto amor de Deus, quanta providência de Deus, para que eu e você fôssemos santos no mundo perdido. Aí você tem a história da igreja, depois dos evangelhos, livro dos Atos dos Apóstolos. Existe atos destes santos que vão mostrar que Deus não esqueceu seu povo, portanto, esses atos, esta é a história destes. Olha para quem está do seu lado, pergunta se essa pessoa quer fazer parte da história da santidade de Deus na terra. É história, tem que ser histórico. Essa santidade precisa ser histórica. E aí tem o livro dos Atos desses apóstolos. Em terceiro lugar, aparece Paulo e vai escrever as suas epístolas. As epístolas paulinas, que vai de Romanos a Filemon. E aí Romanos, que quando chega no capítulo 12, versículo 1, ele chama a atenção para quem quer ser santo. Porque já no capítulo 1, verso 7, ele já chamou a atenção da santidade de Deus e precisando esse ser humano aqui na terra não estar contaminado com as sujeiras que contaminam, mas limpo, purificado, guardado, protegido por Deus. Meu querido, minha querida, pode ser que você ache dificuldade, mas Deus estabelece ainda as epístolas gerais, levanta os servos dele para as epístolas gerais, que vai de Hebreus a Judas, para não ter desculpa de informação. Eu não fui informado, Deus, eu não estou chegando no inferno porque não sabia. Não. Há um hino que nós cantamos que diz: não me falaram de Cristo. É impossível isso acontecer, porque a palavra dele veio para cobrir toda a nossa vida, todos os nossos 5 sentidos, e é por isso que aparece também o livro profético no Novo Testamento, chamado Apocalipse, que nós lemos o capítulo 4, versículos 6 a 8. É esta santidade que nós vamos ver naquele Deus que era ontem, por isso o versículo 8 fala sobre isso. E isso é muito bom, meu querido, você chegar, você se aprimorar da palavra de Deus, porque tem gente dizendo assim: o Antigo Testamento já era, ficou para trás, eu agora sou da época do Novo Testamento. Mas como é que nós conseguimos quebrar uma palavra que é o verbo que se fez carne? É Ele, é uma palavra, é uma coisa só. Ele é o eterno presente. Ele é hoje, amanhã e para sempre. Foi cantado aqui no versículo 8.
É ignorância bíblica dizer, não, isso aqui é do Antigo Testamento, eu vou seguir o Novo. Ué, mas como é que você conseguiu chegar no Novo se você não recebeu essa aliança lá? Então você não é do Novo, você porque é o Senhor que providenciou lá e está se cumprindo aqui para você. Se você, para cumprir aqui, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Quando a pessoa fala assim, você já leu Levítico? Não, então você vai ver Levítico lá, toda a ação de Deus para ser santo, para poder entrar na casa dele. Como é que pode morar na casa dele se não for um santo? Tem que ser santo, tem que ser uma santa. Quando Paulo escreve sobre isso, e ele vai pegar as famílias sobre isso, ele diz assim, olha, para que uma criança nasça e seja santa, é preciso que aqui os seus genitores sejam santos. E se os dois não forem, pelo menos um tem que ser santo para que possa gerar um santo. Quando Jesus fala sobre isso, ele diz assim, se algum adulto quiser entrar nos céus, tem que se tornar como essa criança que é santa. Vivemos num mundo que pega as crianças, pega os animais, pega tudo e consagra a divindades o seu sangue, gerando alianças que não podem quebrar, aleluia, esta aliança que Deus faz com os meus 5 e com os seus 5 sentidos. Você que nos acompanha pelas redes sociais, estão tentando te enganar, mas não pode quebrar esta aliança que Deus fez, nada pode, nenhuma força, nenhum outro sacrifício, porque esta aliança que já foi anunciada lá no Antigo Testamento, é o sacrifício vicário de Jesus, o Messias. Ele é o sacrifício meu e seu. Esses evangelhos, essas informações, vêm gerar para mim a Bíblia. Diga comigo assim, gera para mim a Bíblia, a santa palavra. A santa, ela tem que ser santa. A palavra que chegou para mim, ela é santa e tem que me santificar. Precisa te santificar. Santificados pela palavra do Senhor. Para isso critérios foram e tiveram que serem observados, meus queridos. O critério da autoridade divina, que precisava revelar quem era Deus. Quem é Deus para mim e para você? Alguém te pergunta quem é o seu Deus, o que você diz? Ele vai apresentar o Deus dele e você tem que saber sobre o seu Deus. O que você conhece de Bíblia? Que é a palavra do Senhor revelada. É a palavra de Deus para mim, para você. Ela precisa trazer para mim, para os meus 5 sentidos, a autoridade profética. Ei, os profetas ainda falam para mim hoje e cuidam da minha santidade e da maneira como eu posso lidar e vencer nos momentos de agruras e dificuldades. É a autoridade profética, porque eles se tornaram profetas de Deus. Eram homens de Deus. A profecia, os apóstolos, os líderes, têm autoridade profética. Esse irmão, essa irmã, tem autoridade profética? Ou não tem? Eu posso dizer doença, sai ou não? Alguns ficaram assim quando eu contei que disse para o médico que determinava fechamento da igreja. Falei assim, eu não vou ficar trancado, eu não vou fechar a igreja, eu não vou deixar de visitar o doente, porque eu tenho uma ordem para ir curar o enfermo. Eu não vou fazer isso, doutor. Não vou fazer isso. E não vou ficar doente. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você tem coragem de soltar profecia diante de autoridades? Eles são autoridades, reconheço, são autoridades, mas eu sou autoridade. E a autoridade maior, Deus te deu, meu irmão, para expulsar aquele que quis enfrentar e ainda enfrenta o próprio Messias, o próprio Cristo Salvador, e enfrenta os súditos dele, os crentes.
e ainda está gerando uma batalha. Você sabe qual é o final da batalha? Quando vai terminar a batalha? Quando vai terminar a batalha? É o enfrentamento do mal, daquele que enfrenta e tenta coibir a sua autoridade como profeta, como profetisa de Deus. A Bíblia é a autoridade confiável. Deus não mente, nem se contradiz. Ele disse, então Ele disse. A igreja aqui da Vila Muri conhece a história de uma família. 6 pessoas saíram da igreja de uma vez. Mas por que saíram, pastor? Porque chegaram no meu gabinete e disseram: pastor, eu estou vindo aqui, você lembra dessa história? Porque eu estou grávida. Estava ela, o marido, os seus 3 filhos, está grávida. E eu olhei e falei assim: você não está grávida. Eu estou grávida, pastor. Você não está grávida. Você tem coragem de falar o que Deus diz e não falar o que Deus não diz? Só para agradar o ser humano ou agradar a operação de demônios? Depois de um ano encontrei com essa irmã noutra igreja, porque saiu daqui zangada comigo. Mas estava ela, o marido e os seus 2 filhos. Cadê o outro neném? Cadê o outro neném da gravidez? Que já estava de 5 meses. Cadê? Olha para quem está do seu lado e diga assim: a palavra profética é coisa séria. Por isso precisa ser santo, precisa ser santa, buscar estar na aliança de Deus, numa afinidade com Deus. A Bíblia Sagrada é a autoridade dinâmica, ou seja, ela tem demonstrado o seu poder de ensinamento independente dos séculos. Ela é capaz, ela pode ensinar, ela tem poder para repreender, ela tem autoridade para corrigir, para edificar. É a autoridade reconhecida também. Seus ensinamentos se mostram relevantes em qualquer contexto, seja ele de bruxaria, de guerra, de escassez, de aflição, de temporal, em qualquer contexto é relevante. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado e diga assim: a revelação de Deus para os meus 5 e os seus 5 sentidos são claros na Bíblia. A lei de Deus foi entregue ao seu povo na forma, já passei, já citei, só recapitulando, na forma de 5 livros, que são chamados Pentateuco. É tão importante a lei que Davi se deleitava em meditar nela de dia e de noite. E disse: ali achava ele alimento, conforto, poder e sabedoria. E naquela época de Davi, só existiam da Bíblia os 5 livros, ou seja, o Pentateuco. Hoje, quantos livros você tem? Tem toda a Bíblia. Quantas versões você tem? A fidelidade das versões vem para você. Das traduções vem para você. Os príncipes das tribos de Israel ofereciam cada um, vejam bem, a ordem e orientação do Espírito de Deus para cobrir os 5 sentidos. Cada um dos príncipes, cada um dos líderes ofereciam cada um 5 carneiros. Noutra ocasião vou dizer por que carneiros. 5 bodes eram oferecidos, 5 cordeiros. Você lê isso no livro dos Números, no capítulo 7. 5, 5, 5. Se você quiser um tempo para estudar comigo sobre isso, ir lá no Antigo Testamento, porque 5
E porque hoje muitos crentes não recebem nada, porque não oferecem nem um carneiro, nem um bode, e às vezes oferece a única moeda que ninguém quer receber. E quer ser santo, quer que o seu dinheiro seja santo, que os seus recursos sejam santos, quer que quebre poderes, quer que não suma do saquitel que está furado. Santificação. O livro de Levítico, meu querido, minha querida, eu quero terminar com isso bem claro na sua mente, no seu coração e na sua fé. Trata da santidade, traz no começo um cerimonial de 5 ofertas. Você lê isso em Levítico. 5 ofertas. É um cerimonial de 5 ofertas que simbolizam tudo que Jesus Cristo realizou no Calvário. Vou repetir, que simbolizam essas 5 ofertas, tudo que Jesus Cristo, é Levítico, realizou no Calvário. Como você pode não amar o Antigo Testamento, nem as informações que ele tem, nem as providências de santidade ali contidas para você, meu querido e minha querida? Os salmos são divididos no original em livros que correspondem aos 5 livros da lei. Todos os salmos divididos são 5 livros da lei que Deus estabeleceu para cuidar, para garantir, para preservar a minha santidade. Os livros poéticos, que eu já citei aqui, do Velho Testamento, destacam a adoração a Deus, e são 5. Para enfrentar o gigante Golias, Davi, servo de Deus, e procurava viver uma vida santa, mesmo lá cuidando do rebanho do seu pai. Davi apanhou 5 pedras no riacho, para combater um inimigo que era campeão de guerra. Como está o seu relacionamento com Deus? Qual é o seu nível de santidade? O que você faz com aquilo que Deus quer que esteja enchendo toda a sua vida nos 5 ângulos que ela tem? Pensa comigo. Eu preciso ser santo e você também. Ele, o Messias, anunciado lá, chega no Calvário. Conta aí nos seus dedos quantas feridas ele teve. Se você contar mais de 5, está errado. Quantas feridas ele teve? Diga comigo assim: 2 nas mãos. Diga comigo: 2 nas mãos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você tem trabalhado muito ou é preguiçoso? Ou preguiçosa? Cinco dedos, poder de ação, administra o meu patrimônio, Adão, administra toda a minha criação. Poder de ação. Mas essas 2 mãos estão feridas, porque foram contaminadas. Elas precisam serem santas novamente, precisam estar na santidade de Deus. E as 2 mãos foram feridas.
Eu recebo uma ordem, você recebe a ordem. Pode tentar fechar a porta, mas a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Que Ele fecha, ninguém pode abrir. E Ele diz assim: ide, avança. Diga para quem está do seu lado: os 2 pés também foram feridos. Agora pergunta baixinho quem está do outro lado: você tem visto a igreja de Jesus Cristo, o crente avançando, curando o enfermo, expulsando o demônio, evangelizando o perdido, ou acomodado? Estamos no 8º mês. Quantos crentes já ganharam um, já expulsaram o demônio, já curaram o enfermo, estão ativos, estão avançando, implantando o reino de Deus no outro ambiente. Os pés dele já foram feridos. As 2 mãos, os 2 pés, tentando me convencer o mal que eu não posso avançar, não posso ir. Tenta pregar o evangelho no hospital, tenta pregar no aeroporto, tenta pregar no ônibus, tenta pregar na rodoviária, tenta pregar naquele escritório, tenta pregar o evangelho na festa da sua família. A palavra de ordem das autoridades é: eu deixo você solto, mas fecha a boca, não fala, não prega, não fala desse nome. Faltam aqueles que dizem assim: como posso deixar de falar do que eu tenho visto, ouvido e crido? É a santidade de Deus, é a santidade de Deus que não me deixa quietar, acomodar, intimidar, que não adianta a porta do inferno querer fechar. Não, vai ser arrebentada, saia em nome de Jesus, abram-se as portas e haja o mover da palavra do Senhor. Para completar os 5 sentidos, que é a ação da igreja, o lado dele foi ferido. E se você conhece um pouco de biologia, qualquer ferimento é mortal. É mortal. Ele foi ferido. Por mim e por você. Por que para mim e para você? Porque ele venceu tudo isso. Ressuscitou. Por isso ele pode dizer: sede santos como eu sou santo. Pode dizer para mim e para você: veja lá minha oração antes de subir: Pai, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Essa semana toda eu cantarolei o hino que diz assim: Santo, 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 Deus onipotente. Cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno e excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és
Oh Deus, antes, Tu és santo. E a chamada do Senhor para que eu e cada um aqui seja santo. Oh Deus, tem misericórdia e nos ajuda a ver que todas as providências o Senhor já tomou em nosso respeito. Se você sabe, cante comigo. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano e imenso em Teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, nós somos, Senhor. Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Oh Deus, queremos ser essas criaturas que o Senhor, com a Tua santidade, transformou em filhos. E queremos nesta noite ressaltar a gratidão da filiação nossa e do livramento de tudo que nos macula, porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Queremos ser santos. Ajuda-nos a ser santos. E que possamos colher os frutos da Tua santidade em nós. É a nossa oração neste momento, nos consagrando a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Então saia daqui com a vida consagrada, com o propósito de ser mais santo a cada dia, de não se contaminar com as iguarias do mundo, porque são grandes os oferecimentos e valiosos os oferecimentos. Por isso eu te convido.